Bem-vindos, alunos. Eu sou a professora Camila, vou estar guiando vocês nesse estudo acerca da filosofia política. O nosso tema de aula hoje são dois: Aristóteles e a naturalidade do Estado e a inconveniência ou conveniência da falta de Estado. A filosofia política é possivelmente a disciplina em que fica mais patente a influência das ideias sobre as ações. Isso porque as ideias dos filósofos políticos tiveram um impacto considerável nos rumos da história da política moderna. As disputas políticas nas democracias helênicas, das grandes revoluções do século XVIII e XIX, passando pelas instituições romanas e pela luta feroz entre a Igreja e os estados laicos, todos os confrontos de posições e ideias filosóficas sempre estiveram presentes, seja alimentando esses embates políticos, seja alimentando-se deles. Filósofos como Rousseau, Marx, Maquiavel, Hobbes tiveram por suas ideias políticas um impacto considerável nos rumos que a história política moderna tomou. A temática do poder sempre esteve ligada às mais diversas manifestações da vida humana e não poderia ter sido negligenciada pela filosofia. Ao longo do decurso do pensamento filosófico ocidental, essa temática foi sendo pincelada a partir de diferentes abordagens epistêmicas e antropológicas, de modo que a política assumiu, muitas vezes, um papel não só de análise do cenário de poder, mas também do desenrolar dos diferentes caminhos do processo de humanização num campo comunitário e ainda não descartando também a sua dimensão individualizante. Mas como se desenvolveu esse processo dialético entre o indivíduo e a comunidade? O que as teorias políticas buscaram dar conta nessa antinomia a partir da modernidade? Você seria capaz de fazer uma análise do cenário político atual brasileiro considerando esse processo? E se eu te pedisse para fazer essa análise a partir das escolas filosóficas políticas? Como pensar o nosso cenário político atual, do conhecimento da nossa história e das diferentes filosofias políticas? Quais os limites das diferentes escolas filosóficas estudadas no que tange à compreensão da nossa conjuntura política atual? Essas questões, elas serão trabalhadas ao longo da disciplina. Eu espero que você não as perca de vista, pois espera que você tenha argumentos efetivos para poder respondê-la ao final do seu estudo. Em outros termos, você estudará a relação da filosofia com a política e seus desdobramentos para a compreensão do Estado. Mas, uma primeira questão que se impõe é acerca do que é a filosofia política. Essa questão ela tem um sentido particular que não aparece quando perguntamos o que é a metafísica, ou epistemologia ou a ética, por exemplo. O ponto é que a reflexão metafísica, epistemológica ou mesmo ética encontra seu lugar eminente na filosofia. Ou mesmo, no entanto, não aparece no caso da política. Se há uma reflexão filosófica sobre a política, há também outras tantas perspectivas que pretendem lançar sobre a nossa experiência política um olhar teórico. Temos, por exemplo, uma disciplina que se apresenta como ciência política. Por isso, vale a pena, antes de abordarmos as questões e argumentos apresentados pelos filósofos a respeito de política, e até mesmo para apreciá-los melhor, nos demorarmos um pouco mais sobre a peculiaridade da perspectiva filosófica sobre a política. Vamos tomar aqui como referência uma afirmação de Immanuel Kant, que aparece no final da parte do seu livro Crítica da Razão Pura, na seção intitulada A Disciplina da Razão Pura no Uso Dogmático. Lá o filósofo alemão diz, abre aspas, o conhecimento filosófico é o conhecimento racional dado por conceitos, fecha aspas. É preciso reconhecer inicialmente, para evitar mal-entendidos, que Kant, ao dizer isso, não está procurando estabelecer uma definição da filosofia e da sua peculiaridade. Seu interesse aqui é outro, que não vem ao caso examinar, mas, de todo modo, nós podemos nos valer do que ele diz como um indício para nós conseguirmos entender e compreender alguns aspectos da atividade filosófica que serão relevantes para nós. Em primeiro lugar, note-se que Kant fala em conhecimento. Na verdade, o que se chama de conhecimento no contexto da afirmação que citamos engloba também o conhecimento científico, mas, de todo modo, é interessante pensarmos na filosofia como um compartilhado com a ciência, a tarefa cognitiva, ou seja, a tarefa de alargar a nossa compreensão a respeito de alguma coisa. Em segundo lugar, Kant especifica que esse conhecimento é um conhecimento racional. E o tipo de compreensão que a filosofia nos oferece é o tipo de compreensão que a razão pode nos oferecer,
porque a filosofia nos move num sentido e nos leva até a razão. Em terceiro lugar, e complementando esse segundo ponto que mencionamos, Kant afirma que o conhecimento filosófico se dá por conceitos. Isso esclarece um pouco mais como devemos entender a afirmação de que o conhecimento filosófico é racional. Significa dizer, em termos kantianos, que a filosofia é uma atividade do entendimento e que, portanto, tem um modo de proceder, que é o modo do entendimento, que se dá através da argumentação e do discurso. A referência aos conceitos dá ainda outras indicações importantes. Um conceito é genericamente uma representação, uma maneira de pensar. Dizer então que o reconhecimento filosófico se dá por meio de conceitos sugere que uma das tarefas básicas do filósofo é propor maneiras de pensar ou de representar determinadas experiências. E ao propor esses conceitos ou essas maneiras de pensar ou representar, o que o filósofo faz é propor uma reconstrução racional do objeto que se ocupa. A aposta da filosofia é que quando reconstruímos racionalmente aquelas experiências fundamentais, que em geral vivemos de forma irrefletida, temos um ganho de compreensão e passamos a articular melhor o que antes estava totalmente desarticulado. Assim, passamos a ser capazes de justificar melhor as nossas crenças ou as nossas escolhas e decisões. Visto desse modo, a filosofia se define por uma perspectiva ou uma maneira de abordar o seu objeto. A atividade filosófica, procedendo dessa maneira, pode, contudo, diferenciar-se indefinidamente, dependendo da experiência ou do objeto que se aplique. Caso se aplique à nossa experiência de conhecer e de fazer ciência, torna-se epistemologia. Caso esteja relacionado à experiência do agir, o seu objeto se torna ação, ética, filosofia da ação. Caso seja a nossa experiência de viver numa comunidade política, torna-se desse modo a filosofia política. As teorias filosóficas sobre a política são, assim, tentativas de reconstruir racionalmente nossa experiência política, propondo conceitos que singularizem e identifiquem os elementos chaves dessa experiência e também mostrem sua articulação. Antes de prosseguir, cabe também algumas palavras sobre o que entenderemos aqui por política. Em boa medida, podemos simplesmente confiar na ideia geral que todos entendemos o que seja política, afinal, política é parte integrante das nossas vidas. Somos cidadãos de algum país, temos direitos políticos, estamos constantemente discutindo, tomando ou defendendo posições políticas. Então, vamos tomar aqui por política em um sentido mais geral. A política, nesse sentido mais geral, diz respeito a uma das formas mais importantes de como se organiza a vida em comunidade. De certa maneira, usando esse sentido, estamos próximos ao sentido original da palavra política, que significa genericamente tudo que se refere a polis, cidade. Por fim, vale observar ainda que a filosofia política pertence ao domínio do que a partir de Aristóteles costuma se chamar de filosofia prática. Ou seja, ela é, juntamente com a ética, uma reflexão sobre a ação. Nessa relação com a ação, a filosofia política, assim como a ética, ganha um sentido muito peculiar. Uma teoria filosófica sobre a política não tem um sentido meramente descritivo, mas tem eminentemente um caráter normativo, ou seja, ela não se limita apenas a dizer como as coisas são, mas sim como elas deveriam ser. Assim, podemos dizer que a filosofia política é parte integrante da dinâmica política de uma determinada época, refletindo as questões mais importantes e também propondo modos de pensá-la que vão repercutir na prática. Vamos falar agora acerca das funções da filosofia política. O filósofo político contemporâneo John Rawls reconhece 4 funções que a filosofia política pode ter na nossa sociedade. A primeira é a necessidade de resolver o problema da ordem. Diante das disputas profundas com as que se seguiram ao movimento de reforma religiosa na Europa do século XVI, não é raro que os filósofos assumam a busca de uma base filosófica e moral onde o acordo possa repousar. Segundo, a filosofia política, enquanto obra da razão, desempenha o papel de orientação e faz isso especificando os princípios que permitem identificar seus fins razoáveis. Terceiro, o papel da filosofia política é de reconciliação, ou seja, ela tenta acalmar a nossa raiva e frustração contra a sociedade e a sua história, mostrando como
as instituições se desenvolveram ao longo do tempo e a maneira como fizeram para atingir a sua forma racional nos dias atuais. Quarto, cabe à filosofia política também o papel de pensar o possível. É o papel tradicionalmente associado à utopia. De fato, precisamos observar o seguinte: o caráter normativo da filosofia faz com que ela não se prenda ou se limite ao que é, mas procure explorar as possibilidades que, embora não sejam realidade, bem que poderiam ser e até deveriam ser, e não são. E essas 4 funções se complementam e apontam inequivocamente o caráter prático da filosofia. Durante essa disciplina, você vai estudar algumas respostas apresentadas pelos filósofos a 3 grandes questões fundamentais. A primeira delas diz respeito à própria necessidade da autoridade política encarnada no Estado. Será que o Estado é realmente necessário? Não estaríamos melhor sem ele? Sua existência implica em que a minha liberdade individual deve ser limitada? Mas será que é legítimo limitar a minha liberdade individual? Será que isso é vantajoso para mim? Será que todos nós devemos aceitar que alguns têm o direito de regular o comportamento dos demais? Já que isso que parece estar implícito na aceitação de uma autoridade estatal? Suponhamos agora que estejamos convencidos que o Estado seja necessário. Uma segunda questão logo surge: qual Estado é justificado? Mesmo que o Estado seja necessário, nem todas as formas que pode assumir são formas legítimas. Por isso, vamos desdobrar uma segunda questão, perguntando-nos, em particular, sobre quem deve governar. Aqui, nessa disciplina, teremos a ocasião de discutir o tema da democracia e suas relações com os ideais de igualdade e de liberdade. Essas 2 primeiras questões dizem respeito à distribuição de um bem especialmente importante na vida social e política, a autoridade. O terceiro ponto diz respeito também à distribuição, mas agora a distribuição de riquezas. É inevitável que a vida social e política venha acompanhada de desigualdade, até porque toda organização complexa supõe uma divisão de funções e isso implica que nem todos farão ou poderão fazer as mesmas coisas. Mas, se a desigualdade é inevitável, até que ponto ela é justificável? Qual é o grau aceitável de desigualdade que podemos ter em nossa sociedade? Esse é o problema. O problema da justiça distributiva, que é um dos temas mais importantes da filosofia política e ocupa um lugar central nos discursos contemporâneos. Depois dessa análise introdutória sobre o que é filosofia e sua função e seus problemas, examinaremos agora a filosofia política grega e a necessidade do Estado. A primeira questão que examinaremos diz respeito à justificativa da necessidade do Estado, tomando aqui a palavra Estado em um sentido bastante amplo, como equivalente à ideia de uma comunidade política em geral. A comunidade representada como formando uma unidade política ou ainda um tipo de organização da sociedade na qual as funções e as autoridades necessárias para tornar possível a existência coletiva estão distribuídas segundo determinados critérios e corporificado também em instituições. Um dos fatores que justificam a singularidade da civilização grega na antiguidade é justamente a peculiaridade de sua experiência política. Dessa peculiaridade, os gregos tinham plena consciência, assim como grande orgulho. 3 são as condições políticas típicas na Grécia Antiga que explicam o interesse que os temas políticos adquiriram no pensamento grego. Primeiro, é o fato de que as cidades-estados gregas eram comunidades autogovernadas. Segundo, diz respeito à maneira como as formas políticas evoluíram em boa parte das cidades-estado helênicas. Eles tinham um dinamismo perceptível. O terceiro ponto refere-se à grande variedade de tipos de cidades-estados que caracterizavam a Grécia. O estudo comparativo de diversas constituições dessas cidades eram quase sempre guiados pela intenção de definir uma constituição ideal. A política, como dissemos, era um tema presente na vida dos gregos. Não somente daqueles que podiam gozar privilégios de status na sociedade, não era também assunto exclusivo dos filósofos. Para fins dessa disciplina, vamos destacar apenas um aspecto da filosofia política, mas um aspecto absolutamente central, usando como ilustração o pensamento de Aristóteles, que talvez
até mais do que Platão, tenha sido um grande sistematizador da reflexão resultante da experiência política das cidades-estado. Esse aspecto que nos referimos é a continuidade entre a filosofia moral e a teoria política. Na Ética Nicômaco, Aristóteles afirma que a ciência política, abre aspas, é a ciência mais imperativa e predominante sobre tudo, pelo menos no domínio prático. E por que isso é assim? Ora, entender a relação implica em conhecer os fins que a ação visa. Em última instância, esses fins se resumem na ideia de bem. Assim, a ciência prática é a ciência que disciplina o que é o bem para o ser humano. Ora, não há bem para o ser humano sem um contexto comunitário proporcionado pela polis, diz Aristóteles. Portanto, a resposta à questão sobre o que é bom para o ser humano passa necessariamente por uma reflexão sobre a polis, ou seja, a ética, que se interessa pela questão sobre o que é o bem para o ser humano. Passa também por uma questão de filosofia política. Não por acaso a Ética Nicômaco se encerra com um capítulo que faz a transição entre a ética e a política, apontando para a necessidade das leis para que o ser humano atinja a felicidade. Para Aristóteles, é impossível que o ser humano atinja sua finalidade, ou em outras palavras, realize plenamente a sua própria natureza, fora do contexto comunitário da polis. Nesse sentido, é como se a polis fosse o habitat natural do ser humano. Posta essa perspectiva aristotélica, a questão sobre a necessidade do Estado, no sentido genérico que vimos no início, quase se torna absurda, já que o Estado é necessário para que o ser humano seja propriamente humano. Então, perguntar-se por que Estado é como perguntar por que ser humano. Aristóteles começa a sua política lembrando que a cidade pertence ao gênero da comunidade. A questão é saber que espécie de comunidade ela é. Há outras espécies de comunidade e Aristóteles, como parte da tentativa de explicar a especificidade da polis, começa a sua reflexão apresentando uma reconstrução da maneira de como se relacionam algumas formas básicas de comunidade. Ele acredita que da união do homem e da mulher para a perpetuação da espécie compõe-se inicialmente uma família. Da primeira comunidade de família para a satisfação, algo mais simples, constitui-se aí então um povoado. E de uma comunidade se constituída efetivamente a partir de vários povoados, tem-se a polis. Esse conteúdo do livro 1 da Política nos permite fazer duas observações importantes. A primeira é que, para Aristóteles, o tijolo básico a partir do qual são constituídas as comunidades políticas é a cidade e a polis. Não são indivíduos isolados, mas pares de indivíduos. Por exemplo, o homem e a mulher, por outro lado, senhor ou escravo. No momento, ainda não temos elementos para tirar pleno proveito dessa observação, mas guarde-a na memória para futuras comparações. Agora nós iremos abordar a inconveniência ou a conveniência da falta do Estado. A resposta aristotélica à questão sobre a necessidade do Estado teve uma persistência impressionante na história do pensamento. Mas foi no século XVII que esse tipo de resposta começou a ser substituída por outros modos de pensar a natureza da comunidade política e a relação entre os indivíduos e o Estado. Para Aristóteles, como você viu, não faz nenhum sentido pôr-se a questão sobre como seria a vida humana fora da comunidade política ou do Estado, simplesmente porque um indivíduo humano fora do Estado não pode ser plenamente humano. Para Aristóteles, o Estado cresce naturalmente a partir de formas comunitárias mais simples. Diferente de Aristóteles, que concebe uma comunidade política a partir de outras comunidades elementares, temos que observar uma corrente que se iniciou no século XVII, chamada contratualismo. O contratualismo se popularizou entre os juristas e os filósofos e é uma maneira radicalmente diferente de pensar sobre o Estado, que implicava também em uma resposta diferente à questão sobre o porquê o Estado é necessário. Para os contratualistas, a comunidade política resulta de uma coordenação entre a ação de indivíduos isolados que se unem em prol de uma finalidade por meio de um pacto social. E tudo isso para atingir o bem comum. E esse contexto tem muitas implicações para toda a teoria política. Aqui nos interessa apenas um dos conceitos utilizados pelos contratualistas para se referir ao Estado, o conceito de Estado de natureza. O conceito de Estado de natureza corresponde fundamentalmente à ideia de ausência do governo.
O estado de natureza é assim, uma situação na qual todos os elementos que constituem o Estado estão completamente ausentes. Não há lei, juiz, tribunal, instituições comuns, e essa situação ou estado de natureza é, via de regra, entendida pelos respectivos filósofos como hipotética. O que é relevante nessa noção, segundo os contratualistas, ajuda-nos a pensar o que é uma comunidade política, sua origem e também seu fundamento. O conceito do estado de natureza, enfim, é uma espécie de negativo do Estado. Diante da pergunta por que Estado, os contratualistas começam a sua resposta pedindo que imaginemos como seria se o Estado não existisse, ou seja, eles nos pedem que imaginemos um estado de natureza, para em seguida mostrar que essa situação hipotética é insustentável ou indesejável. As descrições desse estado de natureza variam bastante de autor para autor. Nós veremos a seguir as mais importantes tentativas de construir esse estado de natureza por parte dos filósofos. O primeiro que analisaremos é Thomas Hobbes. Ele acompanhou de perto o nascimento do Estado moderno. Nascido no mesmo ano da derrota armada, Invincible, momento chave na história do reino de Elizabeth I, última monarca da dinastia Tudor. Hobbes assistiu à ascensão de Stuart, que marca a consolidação do absolutismo na Inglaterra, e viveu perto de toda a vida política britânica. Para Hobbes, a ausência do Estado implica necessariamente em caos e anarquia. O ponto de partida de sua reflexão sobre a política consiste justamente na tentativa de dar a essa crença uma forma filosófica e consistente, e é o que procura fazer com sua descrição do estado de natureza. Hobbes desenvolveu uma filosofia consistentemente materialista, com base nas posições filosóficas e científicas estabelecidas no século XVII por Galileu e seus seguidores. Para Hobbes, tudo no universo pode ser explicado por matéria em movimento. Tudo, inclusive os seres humanos, que não são mais do que um agregado de matéria em movimento. Dois pontos são particularmente importantes. Primeiro, é preciso lembrar que para Hobbes a vida confunde-se com o movimento. Repouso absoluto é sinônimo de morte. Vale ressaltar que uma vez iniciado o movimento, ele só pode ser mudado de direção ou alterado por uma intervenção de uma outra força. A partir disso, Hobbes oferece-nos uma definição revolucionária de um termo-chave. Abre aspas. O sucesso contínuo na obtenção daquelas coisas de tempos a tempos os homens desejam, quer dizer, o prosperar constante é aquilo que os homens chamam de felicidade, e refiro-me felicidade nessa vida. Mas aqui chamamos apenas sua atenção para o elemento de insaciabilidade que Hobbes associa ao desejo. A felicidade não consiste na satisfação do desejo, mas na sua constante e incessante renovação. A segunda definição importante para entendermos a descrição hobbesiana do estado de natureza é a definição de poder. O poder de um homem consiste nos meios que presentemente dispõe para obter qualquer visível bem futuro. Hobbes logo combina as duas ideias, a da felicidade, como um prosperar constante, e a de poder, como posse dos meios para realizar os fins. Ora, essa descrição da natureza humana por si só já é suficiente para imaginarmos o que o suposto estado de natureza significa. Mas Hobbes ainda introduz alguns elementos importantes, além dessa descrição da natureza dos afetos humanos, que o ajudarão a traçar um quadro completo do estado de natureza. Um primeiro ponto importante é a condição natural da humanidade, ou seja, no estado de natureza todos os indivíduos são iguais. E essa condição de igualdade fundamental deve ser entendida sobre dois pontos de vista. Em primeiro lugar, a igualdade de fato. Hobbes acredita que, para além da grande diversidade entre os indivíduos, todos podem, em média, causar os mesmos efeitos, especialmente o efeito mais temido de todos, que é a morte. O mais fraco pode compensar essa sua fraqueza com astúcia ou engenhosidade, matando o mais forte, e o menos astuto ou engenhoso pode se juntar a outros para tornar-se mais forte. Em segundo lugar, é a igualdade de direito. E essa igualdade envolve, antes de mais nada, uma ideia de reciprocidade. Na ausência de leis e juízes, o que cada um reclama para si pode igualmente, com base nas mesmas alegações, ser reclamado para o outro. Ora, todos têm direito de buscar garantir a sua própria felicidade, ou seja, de acumular poder na teoria de Hobbes. Dessa forma,
Como não há lei e juízes que vão determinar o quanto desse poder é suficiente para o indivíduo, estabelece o que chamamos de caos ou estado de guerra, ou guerra de todos contra todos. Agora vamos falar um pouquinho de Locke. Locke, assim como Hobbes, era britânico e ele também viveu intensamente as circunstâncias políticas que se encontrava. Ele participava do parlamento inglês e apoiava também o poder absoluto. A sua obra política principal se chama Dois Tratados sobre o Governo Civil e foi publicado em 1960, 2 anos depois da chamada Revolução Gloriosa que pôs fim ao reinado dos Stuart. Diferentemente de Hobbes, Locke não procura embasar sua descrição do estado de natureza em uma metafísica ou em uma antropologia detalhada, bastando 2 condições para pensarmos esse estado de natureza: a liberdade e a igualdade. A liberdade entendida primeiramente como independência e a igualdade entendida como reciprocidade. No entanto, ao contrário de Hobbes, não aceitava a ideia de que o estado de natureza fosse intrinsecamente um estado de guerra. Para ele, há sem dúvidas um inconveniente nesse estado. Inconveniente que justifica, inclusive, a existência do Estado e da comunidade política. Mas, no caso de Locke, o que impede que pensemos o estado de natureza como sendo essencialmente um estado de guerra é o papel que nele desempenha a lei da natureza. Ele define o estado de natureza da seguinte forma, abre aspas, o estado de natureza tem uma lei da natureza para governá-lo, que os obriga, e a razão que é essa lei ensina a todos os homens que tão só a consultem como sendo todos iguais e independentes, que nenhum deve prejudicar outrem na saúde, na liberdade e nas posses. Temos que, no caso das leis civis, o Estado encarrega-se de garantir a punição daqueles que a desobedecem. Mas no caso das leis da natureza em Locke, não há, por hipótese, no estado de natureza, uma instância que garanta a aplicação da lei, exigindo reparações e aplicando sanções aos infratores. No estado de natureza de Locke, todos são iguais. Se atribuirmos a alguém o poder de aplicar a lei, temos de atribuir esse mesmo poder a todos e a cada um. É justamente a essa conclusão que chega Locke. No mais, para Locke, embora o estado de natureza seja um estado de liberdade incontrolável, podendo inclusive dispor da própria vida e posse, o povo não tem a liberdade de destruir a si mesmo ou qualquer outra criatura. Ou seja, a lei natural inclui aí, como uma das suas regras, a preservação da vida. Vamos falar um pouquinho agora sobre a crítica da existência ao Estado. Vimos que Hobbes e Locke, cada um à sua maneira, estavam convencidos de que a ausência da autoridade estatal é um inconveniente, levando a uma situação no limite, insustentável. Esses filósofos defendem, enfim, que o Estado é algo desejável do ponto de vista prudencial e também do ponto de vista de sobrevivência. Mas, correndo paralelamente a uma corrente de pensamento social e político denominada anarquismo. O Estado, diz os anarquistas, é desnecessário porque eles acreditam que podemos organizar a nossa existência de forma a garantir o florescimento de todos sem nenhuma intervenção de nenhuma instância. Importante observar é que há muitos tipos de anarquismo e não nos cabe aqui estudar essa diversidade. Todos eles, no entanto, concordam em negar a necessidade do Estado, ou seja, todos acreditam que a vida social seria plenamente possível naquela situação hipotética dos contratualistas. Um anarquista chamado Pierre Kropotkin e outros tentaram reunir evidências de que mesmo entre os animais há inúmeros exemplos de cooperação, de modo que podemos afirmar que existe uma espécie de princípio de mútua ajuda que é suficiente para suprir a falta de uma instância de coordenação como o governo. Para Kropotkin, o homem educado, civilizado, como dizia Fourier, com desprezo, treme a ideia de que a sociedade possa um dia encontrar-se sem juízes, sem policiais, sem carcereiros, mas francamente, tendes tanta necessidade deles como vos dizem nos livros? Fecha aspas. Dessa forma, segundo Kropotkin, o Estado não é necessário para que seja possível a existência social. Na verdade, o Estado contribui para que surjam exatamente aqueles tipos de comportamentos antissociais. Bom,
Talvez Kropotkin esteja vendo apenas uma parte da verdade. Talvez o Estado seja de fato desnecessário, pernicioso, como uma instância repressora, mas talvez algum tipo de autoridade seja necessária para garantir a cooperação, mesmo que não precise ser identificada como Estado. Eu agradeço a audiência de vocês. Muito obrigada.